Você tem alguma? Não, teve uma vez que ele gosta muito de brasileiro, assim, tem várias, né? Mas tem umas que eu não posso citar, afinal, envolve outros jogadores, aí isso aí a gente deixa eu falar. Vou falar de uma minha, talvez ele nem se lembre, até porque foram várias situações. É, ele gosta muito de jogador brasileiro, sempre gostou. E aí a gente estava fazendo um treino lá, que a maneira dele de jogar era completamente diferente do que a gente tinha visto até então, até por isso o sucesso que a gente teve. E eu lembro que ele gostava que o guarda-redes naquela época já jogasse com os pés e tal, e fizesse os passes entre linhas e tudo. E ele gostava muito que antes da bola chegar você fizesse a observação do espaço, do posicionamento, fizesse a recepção orientada. E aí eu recebi um passe do central, isso no treinamento. E naquele dia o Jorge Jesus não estava legal. Aconteceu alguma coisa, alguma questão familiar, ele já tava de mau humor um pouquinho e tal. E aí eu domino a bola, já assim domino e dou um passe muito bonito. Assim, ó, talvez seja um dos melhores passes que eu tenha dado. Só que foi um passe arriscado, assim, passou perto do pé dos jogadores adversários, só que foi certinho. E aí ele no meio do campo ele grita assim: "Ô, Vlad, tá se ficar maluco o quê?" Aí eu falei assim: "Por que, professor? O passe foi certo." "É muito arriscado, para." Aí eu falei assim: "Mas o passe foi certo." "Tá a discutir comigo, tá a me questionar." Aí eu falei assim: "Professor, foi certo." "Mas eu pensar que tá falar com o teu filho." Aí eu, assim, a personalidade meio forte, assim, eu falei assim: "Eu não tô falando com meu filho, mas com meu pai eu também não tô falando." Aí ele assim, ficou me olhando no meio do. Aí parou o treino, aí ele ficou me olhando. "Depois do treino lá no meu gabinete." Eu falei assim: "Vou chegar antes que tu lá." Aí tal, acabou o treino, aquele negócio todo e tal. Aí quando eu estava indo pro gabinete dele, ele já estava sentado. Aí ele gostava de ler os jornais, né? Esportivos e tal. Aí ele tava com os jornais todos abertos, assim, de óculos, cabeça baixa. Aí eu sentei, assim, na mesa, sentei de frente pra ele, cruzei o braço e fiquei olhando pra ele. Ele ia falar na hora que ele ia falar, eu não ia falar nada, só ia ficar olhando pra ele. Aí ficou assim, eu sei que ficou mais ou menos um minuto em silêncio, eu e ele fazendo que tava lendo o jornal, mas eu sabia que era mind games dele, né? Aí eu aqui e tal, daí ele me olhando assim, a hora ele tirou o óculos. "Por que comigo é assim? Ou resolvemos, ou vamos já vai pra casa." Eu falei: "O senhor pode ficar à vontade, eu tenho a minha razão e o senhor sabe que eu tô certo." Aí ele olhou pra mim assim, sério, e nessa hora eu juro que passou na minha cabeça assim: "Vou rescindir meu contrato com o esporte hoje." Aí ele me olhou assim: "Eu gosto de jogadores assim, um cara lá dentro com personalidade, pá." Aí eu falei, desde esse dia eu sei que no final criamos uma grande amizade e tal, e assim, mas foi um dia assim caricato pra mim dentro do esporte.